Graças a Deus, queridos, amém? Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa tarde. Que bom que Deus te trouxe aqui nessa tarde. Bem, como o Fabrício falou, eu sou o Diego. Eu sou casado com a Paula há 9 anos. Nós temos 2 filhos. Um é o Caleb, de 7 anos, vai fazer 7 agora em março. E o outro é o Daniel, de 7 meses. E a nossa família junto está servindo ao Senhor na maior aventura da nossa vida, que é aceitar o chamado e a vocação de Cristo para servir a nossa geração rumo à eternidade. Então a gente está fazendo isso com muita alegria, com muito prazer, dedicando tudo que nós temos, a nossa força, a nossa juventude, para fazer isso enquanto o Senhor nos chamou para servir a nossa geração. Então nós estamos ali na Filadélfia, em Vitória, servindo. E está sendo muito divertido, irmãos. Tem muito desafio, tem muita prova, mas é muito bom fazer isso para o Senhor. Então a gente está muito feliz de fazer isso. A gente estava numa conferência lá, nossa conferência terminou ontem. Nossa conferência de jovens, foi sexta, sábado, domingo e segunda, com 6 sessões. Então foi bem intensa, bem cansativo, mas nós estamos aqui. E por isso minha esposa não está aqui hoje, que ela está com os meninos. Mas quem está com a gente aqui também hoje são dois amigos, 2 companheiros, 2 irmãos, 2 discípulos. Gabriel, levanta aí Gabriel, e o Iago. Tá? Eles estão com a gente aqui hoje. Eles são incansáveis porque eles trabalharam muito também na conferência. E a gente está muito alegre de estar com vocês. Muito obrigado, tá, querido? Muito alegre de estar com vocês. Eu creio que Deus já está fazendo esses dias aqui. E Ele vai continuar fazendo. Porque é o propósito dEle, é o objetivo dEle. E a igreja dEle. E Ele edifica a sua noiva e o seu corpo. Amém? Amém? Então nós estamos numa conferência. E é muito interessante que todo o propósito de conferência é literalmente conferir. É trazer essa conferência para nós, na nossa alma, no nosso espírito, aquilo que Deus quer fazer. Então eu quero poder contribuir com você nessa hora. Eu quero contar um pouco de uma experiência que Deus me deu e compartilhar um pouco da palavra. Todo ano, quando o ano se inicia, eu peço uma palavra a Deus para nortear o meu ano. Sabe, isso é muito interessante porque eu gosto de começar o ano sabendo do que Deus está falando para mim durante o ano, para que eu fique naquela revelação e naquela palavra. É muito interessante isso, porque com o avanço da tecnologia e as coisas estão muito rápido, parece que tudo já fica velho muito fácil. Tudo vai perdendo a sua importância muito rápido. Você vê pela tecnologia, você compra um celular hoje, você sai da loja, depois de 6 meses já lançou outro e você já perdeu aquela novidade, sabe? Aquele senso de ser novo. E eu tenho aprendido, como Paulo fala lá em Colossenses, aquilo que você tem aprendido de mim, permanece naquilo. Então nós precisamos aprender a permanecer em algumas palavras que Deus nos dá. Porque eu creio que não aqui em Vila Velha, mas talvez lá em Vitória isso aconteça muito. De a gente querer toda semana ou todo dia uma palavra nova de Deus. E pelo fato de querer sempre uma palavra nova, parece que nós não valorizamos aquilo que Ele já falou. Você está entendendo o que eu estou falando, amém ou não amém? Então eu peço a Deus sempre uma palavra para nortear o meu ano. O que o Senhor quer tratar comigo nesse ano? Qual a direção que o Senhor está trazendo para mim esse ano? Qual é o fundamento que o Senhor quer lançar nesse ano? Para que eu não fique correndo desesperadamente atrás de novas revelações. Eu não estou falando que Deus não traz novas revelações, mas eu estou querendo dizer que talvez o que você precisa não é uma nova revelação, é valorizar aquilo que Ele já falou com você. Eu acho que essa é a parte profética da pregação, tá bom? Porque às vezes a gente esquece, às vezes a gente deixa de lado, às vezes a gente não valoriza, ou às vezes os crentes eles gostam de colecionar as palavras proféticas que recebem as suas promessas, mas muitas vezes só o fato de ter aquilo próximo de você já traz esperança. É o que a Bíblia fala em Lamentações: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Então toda palavra que Deus já liberou para a sua vida, e a palavra diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra fala também em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir até o dia de Cristo. A palavra nos fala que agindo o Senhor quem impedirá. Então a palavra está recheada de palavras que nos instruem a que o Deus começou a fazer em nossas vidas, Ele vai cumprir. Ok, amém, eu acredito nisso. Mas muitas vezes, talvez não você, mas eu, que sou mais pecador,
eu esqueço disso, e aí vou buscar uma palavra nova, ou vou buscar outra palavra, ou vou querer outra coisa, ou alguém que profetize sobre a minha vida, mas Deus já falou. O salmista falou assim: uma vez o Senhor falou, e 2 vezes eu escutei. O que ele está querendo dizer? Que eu pego a palavra e eu guardo ela no meu coração, como diz o salmista no Salmo 119, eu guardo ela no meu coração, não só para não pecar, mas para trazer para perto os mandamentos e os estatutos do Senhor. E quando eu trago isso para perto, eu estou sempre me relacionando com aquilo, né? Porque Tiago capítulo 1, versículo 23, fala que o homem que duvida é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho. O homem natural contempla o seu rosto no espelho, sai dali e logo esquece o que ele contemplou. Ou seja, a palavra de Deus nada mais é do que o espelho que revela quem nós somos. Partindo desse ponto, dessa premissa, nós podemos entender que todas as vezes que eu tenho um encontro com a palavra de Deus, ou toda vez que eu tenho acesso às Escrituras, eu começo a ser revelado, eu sou revelado a partir de Deus o que Ele tem e quem eu sou e quem Ele é para mim. Está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? Mas uma vez que eu esqueço isso, eu vou sempre querer buscar algo novo. Aí nós viemos para a igreja com a mentalidade de consumidor. Não aqui em Vila Velha, tá, pastor? Tá ok? Lá em Vitória. Nós chegamos na igreja como consumidor. Nós queremos saber qual é a palavra. Por exemplo, se eu estou pregando aqui no domingo passado, preguei no domingo passado e abri a Bíblia em Malaquias capítulo 3, e se eu volto no outro domingo e falo assim, abra a sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, a maioria dos irmãos, não aqui nessa igreja, vão falar assim, nossa, mas vai pregar no mesmo texto, a palavra é a mesma da semana passada. Quando na verdade, nós não temos que sempre buscar uma palavra nova, temos que saber e permanecer naquilo que Deus está falando conosco. Então, quando ficamos acampados na palavra que Deus está falando conosco, e aí há um entendimento assim, eu estou só introduzindo para entrar no que eu quero falar. Há um entendimento assim, claro que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite todos os dias, isso é óbvio, mas existem momentos e existem estações onde Deus vai saltar com algumas palavras aos nossos olhos, e essas palavras são chamadas de palavras remas, palavras reveladas, né, como diz no grego. Então nós precisamos ficar atentos, porque cada um aqui está vivendo uma estação diferente. Talvez você está aqui e o que Deus está falando é para ajustar o seu casamento, talvez você está aqui é para tratar com as suas emoções, talvez o que Deus está aqui direcionando a sua carreira, talvez Deus está aqui ajustando a sua vida financeira. Então cada um tem uma área diferente para tratar, e a palavra de Deus junto com o seu espírito é poderosa o suficiente para personalizar essa revelação para você, para que você saia daqui munido com o que Deus tem para falar contigo. Mas se nós esquecemos disso, se nós queremos uma palavra nova, nós nem processamos aquilo que Deus falou, nem deu tempo de viver aquilo que Deus falou, e nós já queremos, Senhor, manda uma palavra nova. Mas aqui não acontece em Vila Velha, eu estou falando de Vitória, ok? Passou a ponte, quando cruza a ponte isso começa a acontecer. Mas não quando nós estamos desse lado da ponte, fora da ilha. Então, o que Deus tem falado comigo? Diego, aprenda a permanecer nas palavras que eu te disse. Aprenda a velar por elas. Aprenda a conservar aquilo que eu já falei com você. Porque se você não valoriza o que Deus fala com você, é como se Ele não tivesse compromisso de cumprir, porque você não depositou expectativa naquilo que Ele pode fazer. Então, partindo desse ponto, partindo dessa ideia, partindo desse fundamento, Deus, todo ano eu peço uma palavra a Deus. E nesse ano, eu estou falando do ano de 2014, eu estava no culto, nós temos 3 cultos no domingo lá na Filadélfia. Eu estava no culto pela manhã, e aí eu estava encarregado de conduzir a programação do culto. E aí quando eu estava terminando o louvor, eu peguei, e Deus me deu uma palavra, Deus veio muito forte com um texto no meu coração. E aí eu peguei, abri aquele texto, e eu sentia que aquele texto queimava no meu coração. Eu peguei e li o texto para os irmãos, orei com os irmãos, eu desci depois do louvor, e aí continuei ali no culto, saí dali, fui para minha casa, e estive com a minha família. Passou uma semana, e eu acordava, e aquele texto vinha no meu coração muito forte. Eu tenho certeza que vocês já tiveram essa experiência. E eu ia em algum lugar, e eu via aquele texto aparecia. E aí eu estava um dia no meu devocional, e eu acordei, e falei, nossa, eu estou com vontade de orar hoje, sabe? É todo dia que você acorda com vontade de orar. E acontece isso com você também? E aí eu acordei e falei, hoje eu quero buscar um tempo, eu quero orar. Eu não estou indo orar por necessidade, eu não estou indo orar por obrigação, nem por religião, nem porque o pastor falou que tem que orar essa semana. Mas eu estava indo para o lugar de oração, porque tinha um desejo no meu coração de tirar um tempo com Deus. E aí, quando eu fui para lá, eu falei, nossa,
E talvez aconteça com você. Será que música eu vou colocar? Eu gosto muito de adoração, de música, então eu gosto muito de tirar o meu tempo de adoração, de devocional com louvor. Isso é muito bom. E aí eu coloquei lá, eu abri o meu notebook e fiquei com as mãos sobre o teclado do notebook. Falei assim, que música eu vou digitar no YouTube? Que é aquela música, quando você canta, parece que o anjo vem, Deus vem, todo mundo vem, o céu desce. Sabe dessa música que eu estou falando? E aí, não sei se acontece com você, você bota essa música, e você chora, e você ora, e fala, Senhor, aleluia. Aí no outro dia, não você, no outro dia eu vou colocar a mesma música, vou fazer a mesma posição, vou levantar a mesma mão, e vou dar os mesmos gritos que eu dei para ver se Deus vem da mesma forma, só que ele não vem, parece até piada, mas não acontece do mesmo jeito. E aí eu estava naquele momento, eu falei, cara, eu preciso buscar um pouco mais a Deus. E aí eu fui e falei, nossa, eu estou querendo buscar sabe aquela canção? E eu estava ali no meu momento devocional. E quando eu ia escolher uma música para continuar orando, um amigo pastor me liga, e ele me liga chorando. E eu falei, um amigo pastor que me liga chorando deve ser um problema muito grande. E ele me ligou chorando, e a voz dele trema chorando. Ô Diego, ô Diego. Eu falei, meu Deus, já pensa no pior, não tem condições de pensar numa coisa boa. Eu falei, meu Deus, alguém morreu, e enfim. E ele falou, Diego, eu estava orando aqui de manhã, Deus pediu para te ligar. Eu falei, oh, que bênção, Jesus. Aí ele falou, olha só, Deus está me visitando aqui, e abre aí. Aí falou uma música, e eu coloquei a música, na verdade era uma conferência que estava rolando online. Aí quando eu coloquei a conferência que estava rolando, e aí eu já tinha visto o texto várias vezes, a pessoa que estava pregando, a pastora que estava pregando, ela abriu e falou assim, abram suas Bíblias, em qual texto? No mesmo texto que Deus tinha falado comigo em dezembro, isso já era janeiro, e aí o mesmo texto que eu tinha visto várias vezes em vários lugares. E aí eu falei, que é isso? Acho que Deus quer falar alguma coisa comigo. E aí ela estava falando sobre o texto, e aí passou um tempo, aí minha esposa estava ouvindo uma mensagem no YouTube, eu entrei, cheguei em casa, o cara falou qual o texto? Sabe? Eu falei, Jesus, que complô, onde eu vou? Você está falando desse texto comigo? E aí eu fui entender que o que Deus estava querendo não era só simplesmente que eu tivesse acesso à leitura do texto, mas que eu começasse, que Ele queria trazer isso para a minha vida naquele momento. E aí a palavra, ela ganha força, ela ganha poder, porque ela faz sentido para você. Sabe, muitos crentes, eles pegam a palavra para ler, simplesmente para dizer que leram no dia. Eu não sei se você tem esse sentimento de sair do seu tempo de oração e falar assim, ufa, já orei. Como se eu estivesse batendo um cartão no lugar de oração, e eu tivesse que bater esse cartão, porque a religião diz que eu tenho que orar. E aí isso não traz transformação. Você pergunta às pessoas assim, fala assim, eu li 10 capítulos da Bíblia hoje. O que você entendeu? Eu não lembro, foi muita quantidade. E aí nós passamos a usar a Bíblia como uma ferramenta de religião, mas não como uma ferramenta de revelação e transformação. A Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor do lado. Na verdade, com o autor dentro, né? Então, que as escrituras criem um sentido muito mais do que uma tabela de disciplinas espirituais. Eu não estou falando contra as disciplinas espirituais, muito pelo contrário, mas que elas não se tornem umas disciplinas de religiosidade. Eu estou na minha introdução. E aí, eu sei que você já deve estar curioso para saber que texto que é. É justamente para te deixar com expectativa de você olhar esse texto e falar, Senhor, fala comigo nesse texto. E aí depois de tanto velar em oração e tanto estar diante de Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Sabe, naquela altura do campeonato, ler esse texto, toda vez que eu li esse texto, Deus falava alguma coisa que precisava transformar em mim. Sabe, e esse é o princípio de estar na presença de Deus. Eu vou falar um pouco disso aqui. Nos ensinaram que oração é a forma de conseguir as coisas que queremos de Deus. Mas na verdade, oração nada mais é do que a forma de manter um relacionamento vivo e ativo com Deus. E por isso que sempre vamos para a oração ou vamos para o culto quando estamos precisando de algo. Saímos das nossas casas, na verdade não você, desculpa gente, desculpa.
eu saio da minha casa para falar, o que o pastor vai pregar hoje? O que o louvor vai cantar hoje? Eu preciso tanto de uma palavra. Nós não saímos das nossas casas para oferecer algo para Deus. Se você fala na concepção de um judeu, e é onde todo o panorama cultural, histórico, a Bíblia foi escrita, você fala bem assim, vamos fazer um culto. Quando você fala culto com o judeu, ele já procura um animal para matar, porque ele entende que culto é oferecer algo a Deus. Então eu parto do princípio que todo encontro que eu tenho com Deus, algo em mim é transformado, algo em mim é mudado. Eu vou falar isso daqui a pouco com vocês. Então vamos lá, Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Olha que interessante, clamavam uns para os outros. Eles não clamavam direto para Deus, eles clamavam uns para os outros sobre a santidade de Deus. Clamavam uns para os outros, quem? Os serafins. Clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Versículo 4. As bases do limiar se moveram, ou seja, as colunas do templo se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Preste atenção, eu quero destacar algumas verdades com você nesse texto, e até mesmo por causa do nosso tempo aqui também. Ele associa, Isaías associa o vislumbre, uma experiência mais profunda com Deus, ele associa esse momento que ele esteve mais profundo com Deus, no ano que o rei Uzias morreu. Não julgo eu ser coincidência, está no relato das Escrituras Sagradas, o ano que o rei Uzias morreu, com a disponibilidade de Isaías ver a glória de Deus. Só me faz entender que a presença ou a influência do rei Uzias impedia que Isaías visse a glória de Deus. Então, se a gente entrar na história, a gente não consegue ir muito a fundo nisso, mas presta atenção, o rei Uzias reinou 52 anos em Judá. Então ele foi um excelente rei até a morte do profeta Zacarias. Ou seja, enquanto existia profeta, ele reinou bem. Depois que o profético morreu, depois que a presença de Deus manifesta através dos profetas se calou, ele não conseguiu governar bem. E aí ele perdeu a sua direção. Presta atenção, ele não removeu os altares de idolatria, ele terminou seus dias isolado com lepra porque tentou oferecer incenso como sacerdote, ou seja, ele quis mudar o seu ofício para ser sacerdote. Ele, no meio do seu caminho, deixou a presunção entrar e ele não deu glórias a Deus pelas suas batalhas e as suas vitórias que ele tinha concebido e conquistado. Então o rei Uzias representa uma figura de uma influência negativa que impedia Isaías de ver a glória de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? E aí a pergunta que não quer calar, para mim e para você, existem algumas coisas que precisam morrer na nossa vida para que a gente vá mais profundo com Deus. E o que são essas coisas que nos impedem de ir mais profundo com Deus? Eu creio que o que faz você estar aqui 5 horas da tarde, num feriado tão extenso como esse, você podia estar viajando, você podia estar em vários lugares, você podia estar na praia, num sol desse lá fora, mas você está aqui é porque você quer ir mais profundo com Deus. Isso é notório, isso é nítido, isso é perceptível de estar aqui. Você quer mais de Deus, amém ou não amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se ela não quer mais de Deus. Olha o rosto dela. Olha a cara de crente que ela tem. Ela quer mais de Deus, com certeza. Mas a pergunta é, o que precisa morrer para que a gente vá em passos mais profundos com Deus? O que nós precisamos desarticular? O que nós precisamos perder influência, deixar de receber influência, para que nós vamos mais profundo com Deus?
A palavra que eu ouvi de Deus nesse ano de 2014, que foi um divisor de águas na minha vida, foi: Diego, algumas coisas vão perder o sentido para você, para que a minha presença ganhe força e ganhe importância na sua vida. E aí, quando eu me deparei com essa situação aqui, eu falei: Senhor, se Isaías teve uma experiência, o Senhor não tem filho predileto, eu quero ter a mesma experiência. Eu quero ir mais profundo com o Senhor. E aí Deus falou bem assim: algumas coisas precisam morrer na sua vida. E aí Deus falou bem assim, lembra quando Jesus falou bem assim: seu olho direito faz pecar, pega e arranca, sua mão vai pecar, pega e corta, e assim por diante? O que Jesus está trabalhando ali? Não brinque com aquilo que te mata. Não brinca com aquilo que pode trazer morte espiritual para você. Por isso que ele é tão radical. Se fosse verdade aqui, já tinha gente sem mão dentro da igreja, tinha gente sem olho, gente sem pé, e talvez até repetidamente, né? Mas ele não está falando sobre isso. Ele está falando de ser radical com aquilo que te afasta dele, aquilo que te impede de enxergar o que ele está vendo, aquilo que te impede de tocar no que ele pode tocar, aquilo que te impede de caminhar no caminho que ele tem para você caminhar. Então até quando nós vamos brincar, ou não vamos levar tão a sério, ou vamos permitir influência daquilo que não nos deixa aproximar da presença de Deus? A palavra fala que Deus não está de mão encolhida, mas está de mãos estendidas para nos abençoar. Mas o que faz separação são as nossas iniquidades. Iniquidade, palavra no hebraico, não tem nada contra isso, mas é a palavra no hebraico avon, que significa distorção. Significa aquilo que está por trás, aquilo que está no coração. São as motivações de dentro para fora. A maior obra que Deus quer fazer não é te colocar dentro de uma roupa bonita, num cabelo bonito. Você já está assim. A maior obra que Deus quer fazer é no seu coração, é de dentro para fora. E Ele está falando aqui: no ano que o rei Uzias morreu, eu tive acesso ao vislumbre da glória de Deus. Eu tive acessibilidade. Eu perdi a influência daquilo que me impedia e eu comecei a ver mais profundo em Deus. Se você quer ver mais em Deus, se você quer ter mais experiências com Deus, se você quer crescer na presença dEle, revelações e conhecer o destino que Ele tem para você, algumas coisas precisam morrer na sua vida. Está entendendo o que eu estou falando? Então, presta atenção e... Vamos lá. Olha só, quando nós iniciamos essa busca, Isaías inicia essa busca depois que algumas coisas morrem. Então o que precisa morrer na sua vida? Você sabe, eu não precisava listar aqui algumas coisas que te impedem, você sabe o que te impede, você é um crente, é um servo de Deus, você sabe o que te impede. E você sabe que muitas vezes as coisas que te impedem não são nem pecado. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12 vai falar bem assim: olha, nós vamos correr na carreira que nos está proposta, mas correndo nessa carreira que nos está proposta, nós estamos rodeados pela nuvem de testemunhas, e nós precisamos deixar todo o pecado e embaraço. Tem coisa que te impede de aproximar a Deus, que não é pecado, mas é embaraço. Consegue entender o que eu estou falando? E aí, quando a gente fala de coisas que nos impedem a Deus, naturalmente, no senso comum, é pensado em adultério, em drogas, é pensado em muitas coisas que, entre aspas, nós julgamos ser maiores, né? Mas muitas vezes são motivações, muitas coisas que nos impedem de nos aproximar de Deus. É até nosso tempo de oração, de dedicar a Ele. É até o nosso tempo de estar em determinados programas, dedicar tempo à televisão ou à internet. E nós queremos mais de Deus no domingo, mas não buscamos construir isso durante a semana. Nós queremos que no domingo à noite, o sermão do pastor seja tão poderoso que transforme a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida espiritual, e a gente sai daqui e só volta no outro domingo para recarregar de novo. O crente, ele precisa ser estudado pela NASA, porque ele é no mínimo esquisito. E aí, quando a palavra não é boa, pastor, a culpa é nossa. Ou quando a palavra é dura demais, a culpa é nossa. Não, querido, o lugar de culto, ele é extremamente importante, mas ele não é para receber, ele é para você vir dar, oferecer. Imagina se saísse da sua casa: hoje eu vou abençoar um irmão, vou levar ele para jantar e eu vou pagar, abençoar a vida dele. Hoje eu vou orar por alguém, hoje eu vou chegar mais cedo para limpar o banheiro da igreja. Por quê? Eu tenho essa predisposição, porque eu construí durante a semana. Quando eu não construo, eu venho para analisar o culto. Algumas coisas precisam morrer, queridos. Precisam morrer.
E eu que separei, algumas coisas são pecado, algumas coisas é mentira, é fofoca, é muita coisa, e é pecado e tem que morrer mesmo, mas algumas coisas são embaraços. Tá? Esse é um dos pontos. Mas então quando a gente inicia essa busca, o Senhor certamente vai nos visitar. Só de você começar, e o Espírito Santo ele é mestre nisso, em convencer, tá? É como se viessem slides na minha mente, na sua mente, e Deus falando, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ah, tá. Aí os crentes ainda que estão sendo treinados para ouvir a voz de Deus, aquela vozinha, pastor, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está falando, olha, deixa isso aqui, ó. Faz dessa forma. Entendeu? Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos avançar mais um pouquinho que eu tenho 20 minutos para terminar. Vamos lá. Então, olha a visão de Isaías. Isaías viu o céu, ele viu os anjos cantando, ele viu o templo, tá? Ele viu a orla do manto do Senhor, ele viu a nuvem de glória, ele viu a santidade de Deus, tá? Ele teve a visão e revelação de Deus como um rei. Presta atenção. Olha o que Isaías está enxergando. Nós não estamos falando do conceito de Deus como um rei aqui, tá? Deus está instituindo reis para governar, profetas para profetizar, sacerdotes para intermediar, mas ele não está se apresentando como rei para o povo, mas Isaías já tem uma revelação de Deus como rei. Olha o que ele está enxergando. Mas diante desse processo, algumas coisas começam a acontecer com ele. Quando ele tem essa visão e esse encontro com Deus, algumas coisas começam a acontecer na vida dele. E são três coisas, é dessas três coisas que eu quero falar. Primeira coisa que ele vê uma voz que abala o templo e os umbrais, as colunas do templo. Presta atenção, nós estamos falando de um profeta, nós estamos falando de uma pessoa que, no tempo dele, o templo, o espaço geográfico do templo era muito valorizado, ok? Hoje nós entendemos que aqui é o templo, o nosso espaço de reunião, mas aqui não é a casa de Deus, consegue entender? Aqui é um prédio onde se reúne a igreja, que somos eu e você, ok? Naquela época o templo era sagrado, o lugar era sagrado, as coisas que estavam dentro era sagrado, o copo era sagrado, tudo era sagrado, os panos eram sagrados, porque baseado em Moisés, baseado na instrução que Deus deu ao povo, Salomão construiu tudo conforme Davi, tudo era sagrado. Então ele está falando de um templo sagrado, um lugar sagrado, religiosamente sagrado. Está entendendo o que eu estou falando? Quando na visão ele contempla Deus como um rei e ele vê esse templo se balançando, se movendo, ou seja, perdendo a sua firmeza, Deus está querendo dizer uma coisa para nós aqui. O templo significa um símbolo da religião. Então a experiência que ele está tendo com Deus está mexendo com a religiosidade dele. Aquilo que Deus estava querendo trabalhar com ele, Deus está mexendo com a estrutura dele. Sabe, tudo que pode ser abalado, será abalado. Deus vai mexer com a minha estrutura e com a sua estrutura. Se você quer mais de Deus, John Wimber foi um evangelista da década de 50, de 60, ele fala bem assim, Deus escandaliza a mente para revelar o coração. Nem aquilo que você pensa, a forma de Deus agir é a forma que ele vai agir, porque Deus não está limitado a uma caixinha, Deus não está limitado à sua forma dele agir, ele pode usar várias formas, e a Bíblia fala que ele tem uma multiforme sabedoria de se pronunciar para poder tocar no seu coração, mas para mexer com aquilo que é religioso. O que é aquilo que é religioso? A religião, a palavra original dela do latim é religare, é religar o homem com Deus. Então o propósito sempre de Deus instituir o culto e o sacrifício é de retomar e trazer o homem de volta. O processo da religião criada pelo homem e a religiosidade são as pontes que o homem cria do seu jeito para chegar até Deus. Então tem muita coisa que é a religiosidade de nós que Deus vai abalar para manter um relacionamento firme, profundo com você. Presta atenção. E aí eu lembro de João Batista, né? Entrando, uma voz que vinha do deserto, ecoando nas ruas de Jerusalém, clamando por arrependimento. Se nós somos religiosos, o arrependimento nunca vai estar em confissão nos nossos lábios. Qual foi a última vez que você pegou se arrependendo por algo que você praticou? Se nós somos religiosos, nós somos muito bons para nos ajoelhar e pedir perdão. Nós nunca vamos ter um discurso de arrependimento. Deixa eu continuar com você. Presta atenção. Deus está abalando as estruturas religiosas. Precisamos entender que mais importante do que o reino é vivenciar um relacionamento com o rei.
Muitos estão cantando sobre o reino, mas não querem vislumbrar e desenvolver um relacionamento com o rei. E sabe qual é o primeiro princípio quando o rei chega e estabelece o reino dele? Sabe qual é o primeiro princípio? Nada é seu, tudo pertence ao rei. Ainda tem crente com dificuldade de dar o dízimo. Não aqui, tá, pastor? Amém? Porque nós somos muito mais religiosos. O que é religiosidade? Ele falou dos fariseus, né? Paulo fala para Timóteo assim: olha só, eles têm aparência de piedade, mas negam o poder. Aparência. A religiosidade faz você se importar mais por fora do que por dentro. Deus está abalando as estruturas de Isaías para que ele comece a olhar para dentro dele mesmo. A religiosidade faz você olhar o outro. Olha, pastor, o fulano podia estar aqui ouvindo essa palavra, né? A religiosidade faz você ler a Bíblia para o outro. Olha esse texto aqui, irmãos, para você, ó. A religiosidade tem aparência de santidade, mas não é santidade. Tem aparência de poder, mas não é poder. Tem aparência de culto, mas não é culto. Estão comigo, gente, do que eu estou falando? Não me olha com essa cara, por favor. Até o final vocês vão me amar. E aí tem aparência, mas nega o poder. Estão olhando só as aparências, vivem dos rituais. Eles são disciplinados, mas não têm paixão. Eles não têm discernimento e nem revelação. Eles são homens naturais. Os religiosos da época de Jesus, eles eram pesados nas suas regras, mas nem eles conseguiam cumprir. Será que nós estamos vendo Tem gente que está servindo a Jesus e está tão pesado servir a Jesus que a pessoa está quase morrendo. Parece que Jesus aparece e dá uma surra nela todo dia. Uma marca da religiosidade é a perda da alegria. Não tem mais alegria. Acho que ser crente cheio de Deus, é ficar carrancudo. Acho que espiritualidade é: eu sou a paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, irmão, charamanaias. Não se alegra, não celebra, não ri. Não estou falando de você ficar igual um idiota rindo toda hora, não. Não estou falando disso, não. Estou falando disso, não. Mas vocês não sou mais. Tudo bem, seja mais fechado. Mas tenha alegria na sua vida do Senhor, porque isso é uma marca de quem não é religioso. Mas se você é religioso, você está sempre. Sabe outra marca da religiosidade? É a crítica. Ele é o fiscal do culto. O louvor está tocando aqui, a moça do louvor estava ali, tá ali atrás. Ó. A moça do louvor cantou, eu falei: nota 6 para você, que eu não gostei de você cantando hoje. Muito agitada, a música começou, não achei legal. O religioso, ele faz isso. Mas eu sei, fala pro irmão que está do seu lado, olha para ele com cara de crente. E fala assim: eu sei que você não faz isso. Fala pro outro, para não fazer acepção de pessoas, né? Eu sei que você não faz isso. Sabe, o cara se tornou o fiscal da fé. Ele se tornou o fiscal do culto. Se a igreja pinta de branco, não gosta. Se pinta de marrom, não gosta. Se bota um negócio aqui, não gostou. Ele não gosta de nada. Ele está sempre implicando, reclamando. Por quê? Porque ele já perdeu o prazer na vida com Deus. Ele tem que criar prazer na vida dos outros. Deus está falando com Isaías: eu estou abalando o templo. Ou seja, a estrutura que você acha que é intocável, que é religiosa, eu estou abalando isso para te dar um encontro mais profundo comigo, Isaías. Eles têm informação. E agora com o YouTube, os religiosos, eles nadam de braçada. Porque se você digita no YouTube pregação pentecostal, você tem. Se você digita no YouTube pregação reformada, você tem. Se você digita no YouTube pregação tradicional, você tem. Se você quer um piadista pregando, você também tem. Se você quer uma pregação para jovens, você tem. Uma pregação para mulheres, você tem. Então eles são munidos de toda a informação. Então quando o pastor prega aqui e ele acha que não está muito legal, ele fala: fulano de tal disse diferente. Por quê? Porque ele é mais pastoreado pelos de fora do que pelos de dentro. Tá entendendo, gente, o que eu tô falando? Tá legal aí embaixo? Tá beleza? Eles são mais importados com o ritual do que propriamente dito de viver isso. Os religiosos são aqueles que prezam pela aparência, que podem ter brigado com a esposa dentro de casa, podem ter gritado com o filho dentro de casa, mas na igreja eles mantêm a pose e dão a mão, esposa, vamos entrar para louvar o nome do Senhor. Mas eu creio que aqui não acontece isso.
mas está no meu sermão. Se você quiser, você pode conferir no meu iPad. Eles prezam pela aparência. Vamos lá. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Eles têm informação sem transformação. Não é o quanto você sabe da Bíblia que reflete o quanto você conhece Jesus. Não é o quanto você lê a Bíblia que mostra o quanto você conhece Jesus. É o quanto você deixa o Espírito Santo ler você através da Bíblia, que traz transformação para você. Por isso que eu falei que nós pegamos as disciplinas espirituais e colocamos ela como regras. Mas a vida cristã nunca foi uma vida de disciplina, e sempre uma vida de paixão, disse Bill Johnson. Eu vou chegar lá, você vai ver. Você vai ver que a gente vai chegar aqui. Olha só, eles sempre aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Sabe aqueles crentes que sabem tudo? Tem um monte. Não aqui, tá, irmã? Não aqui. Eles sempre sabem tudo. Mas eles nunca aceitam um conselho nem uma repreensão. Você sabe tudo, irmão. Se você sabe tudo, por que você está na igreja? Se eu sei tudo, eu não preciso de ninguém, porque eu estou na igreja. Mas não é o seu caso, né? Com certeza. Segura essa frase. Se você não gravar nada do que eu estou falando aqui, segura essa frase e guarda ela no seu coração. Não é mais sobre o que estamos falando, não é mais sobre o que estamos fazendo, é sobre o que estamos nos tornando. Pastor, eu sirvo Jesus há 20 anos. Como você é como marido? Como você é como pai? Como você é como profissional? Como você é como levita aqui na casa do Senhor? Como você é como irmão em Cristo? Como você é como vizinho? Sabe? É muito legal. Deus nos chamou para o ministério, eu e a minha família, e nós servimos no ministério. E eu falei, preguei quinta, preguei sábado, estou falando hoje, vou falar no próximo sábado também, vou falar no domingo lá na igreja, mas não é isso que me move. E não é no final você falar, nossa, pastor, que palavra legal, que culto legal. Isso não mexe comigo. O maior elogio que eu posso receber são das 3 pessoas que estão lá na minha casa agora, que é da minha esposa, quando ela fala, Diego, você não é um cara fake, você é um cara de verdade. Você é um cara de Deus de verdade. Você não está fazendo uma performance. O que você está fazendo aqui é o que só o que você vive dentro de casa, como marido, como pai, como filho, ali dentro. Então você não está criando uma performance. A religiosidade desconfigura você na sua identidade. Faz você criar uma performance para não mostrar a sua vulnerabilidade. Onde a igreja, que era para ser um lugar de pessoas imperfeitas, não se torna um lugar de pessoas que uma quer ser melhor do que a outra, uma quer ser mais perfeita que a outra. Então o maior elogio não é de você. Não, é quando minha esposa fala, Diego, você é um homem de Deus, cara, você é de verdade. Você é um pai que dá tempo para o seu filho, você mostra Jesus para os nossos filhos. Então vamos parar de encenar no teatro, foi isso que Jesus falou. Por isso que Jesus chamou os discípulos, os fariseus de hipócritas. A palavra no grego, hipócritas, é aquele que está atuando, encenando num teatro. Então parece que nós estamos fazendo de alguns ambientes um grande teatro. A nossa vida não está bem como está, mas nós temos que mostrar, né? E aí eu pego até um exemplo que é um termo muito utilizado nesses dias. Nós filtramos a nossa vida para termos likes das pessoas, para termos reconhecimento das pessoas. Mas não você, ok? Amém ou não amém? Tá, deixa eu avançar nesse ponto porque eu poderia falar só disso aqui. Mas o segundo ponto de Isaías ele reconhece as suas áreas de fraqueza. Isaías está no encontro com Deus. E nesse encontro com Deus ele é mexido nas suas áreas de religiosidade. E a primeira coisa que acontece quando ele é mexido nas áreas de religiosidade é reconhecer as fraquezas dele. Sabia que você não é tão bom como você acha que é? Sabia que você não é tão crente quanto você acha que é? Sabia que você não sabe nem orar, a Bíblia diz? Precisamos reconhecer nossas áreas de fraqueza. Diante da glória de Deus, Isaías não chegou falando, eu sou um profeta, eu sou o cara, há tanto tempo eu te busco, há tanto tempo eu te sirvo, como chegou o irmão do filho pródigo, o filho primogênito, carregado de justiça própria e de legalismo, disse, pai, eu te sirvo há tantos anos, eu nunca transgredi uma lei sua, eu sou muito bom, eu sou fiel, eu dou o dízimo, eu sou nessa igreja, eu sirvo nesse ministério, eu cheguei aqui, eu chego cedo e saio tarde, eu honro o pastor, e você nunca fez um novilho cevado para mim, nunca fez um churrasco de cordeiro para mim, pai. Eu estou muito chateado com você.
Esses são os crentes que não reconhecem suas fraquezas, só aquilo que fazem. Será que sua vida de oração é uma lista de coisas que você já fez para Deus? Ele recebeu uma revelação sobre Deus e ele reconhece. E ele reconhece as suas fraquezas. Sabe, ele é pego de surpresa por Deus, porque é um ponto antagônico. Se você estuda o livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 11, ele vai falar bem assim: Israel, volte-se para Deus. O culto de vocês não faz mais sentido. Israel, vocês estão prestando culto, mas eu não estou recebendo o culto de vocês. Por quê? Porque o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o seu dono. Israel, vocês não me conhecem. Vocês são religiosos. As festas de lua nova que vocês fazem são puros rituais. Não tem mais paixão no que vocês estão fazendo. Não tem obediência no que vocês estão fazendo. Olha que esse cara está com um discurso poderoso. Mas agora no capítulo 6, ele está profetizando, ele está fazendo, mas Deus pega ele. Deus pega ele. Muitas pessoas acham que são usadas por Deus e Deus não precisa mais tratar nada com elas. Muito pelo contrário. Isaías estava no exercício profético da sua missão. E agora Deus o confronta. A glória se manifesta e a primeira coisa que acontece é tocar na religiosidade. A segunda coisa que acontece é reconhecer que ele não é o que ele achava que era. É ele se humilhar diante de Deus e falar: ai de mim! Ai de mim, eu não sou bom quanto eu penso que sou. Ai de mim, e eu vou te confessar os meus pecados agora, Senhor, eu vou me arrepender. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Eu tenho áreas de debilidade que o Senhor precisa trabalhar. Eu não sou perfeito, eu estou profetizando aqui. Isso não tira o crédito do que o Senhor está fazendo. Muito pelo contrário, só aumenta a sua glória. Porque você usa um vaso de barro e coloca um tesouro dentro dele para ele ser usado. E aí, mas eu preciso de tratamento, eu preciso de ajuda. Quantos crentes estão morrendo espiritualmente e não pedem ajuda? Quantos crentes estão perdendo a sua família, mas não pedem ajuda? Quantos crentes estão afundando em áreas da sua vida, mas não pedem ajuda? Por quê? Porque acham que são perfeitos e acham que não precisam de ninguém. Apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que não quero fazer esse faço. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu vou esmurrar ele. 1 Coríntios, ele vai falar: eu vou esmurrar esse corpo à servidão, eu vou bater nele, para que a vontade dele não prevaleça, porque eu pregando para muitos, eu não seja julgado e condenado. Ou seja, o fato de eu estar servindo e exercendo o ministério não me exime, não me exclui de estar precisando de tratamento e Deus trabalhar comigo. Pelo fato de eu subir no altar e ministrar e Deus vir, não quer dizer que eu não preciso de repreensão quando eu desço. Sim, eu preciso. Eu preciso, sabe? O Reinhard Bonnke, não sei quantos conhecem o Reinhard Bonnke, foi um dos maiores evangelistas desses últimos anos, desses últimos 40 anos. E ele fez cruzadas na África para milhares de pessoas, falando de 1 milhão, 2 milhões de pessoas na África. E toda vez que ele descia do altar e paralíticos eram curados, cegos enxergavam e pessoas eram ressuscitadas, né? Mas toda vez que ele descia do altar, quando ele descia do altar, ele tinha uma pessoa na equipe dele, que quando ele descia do altar, estava do lado dele. E quando ele descia do altar, essa pessoa falava para ele bem assim: você não é tudo que você imagina que é. Você não é bom o suficiente. Você só faz isso por causa da glória de Deus. Você não é tão bom assim. Não é você que está fazendo. Para que ele vendo 1 milhão de pessoas se rendendo a Jesus, ele não se curvasse o coração, achasse que ele entrasse na síndrome de Lúcifer. Qual foi a síndrome de Lúcifer? Achar que ele podia receber a adoração de Deus quando ele não podia. Nós somos criatura, nós somos pó, nós somos criados nessa matéria e Deus conhece a nossa limitação. Deus não nos criou para ser perfeito. Não criou.
E Ele sabe, depois do pecado, que nós todos os dias vamos lutar contra isso. Mas Ele nos instruiu e nos colocou. Por isso que tem esse... Olha para o seu lado aí. Tem gente para servir, para amar a sua vida e para te ajudar nas suas debilidades. Você tem pastor, você tem líder, você tem seu esposo, sua esposa. Você tem pessoas para cobrirem você. Não só em oração, mas em conselho. Mas quando eu acho que eu não preciso de ajuda, eu vou esconder minhas fraquezas. E por isso que você vê pessoas aí... Olha, fulano era uma bênção. Caiu por quê? Porque ninguém cuidava da vida dele e ele queria cuidar da vida de todo mundo. Isaías fala, eu tenho fraquezas. Eu vi a glória de Deus e eu preciso ser transformado. Ele não chega lá se apresentando com os títulos, sabe? Ele chega lá simplesmente falando, Senhor, ai de mim. Porque diante da presença e da glória de Deus, não existe títulos. Existe só coração quebrantado, que Deus não resiste. Mas Deus resiste ao soberbo. Só existe um tipo de pessoa que Deus resiste, ao soberbo. Ele bota a mão no peito e ele não avança. Não é diabo, não é macumba, nada disso. É Deus que resiste. E ele fala, eu resisto ao soberbo, mas dou graça ao humilde. Tiago capítulo 4. Então tem coisa que não anda na sua vida enquanto você não se dobrar diante dele e reconhecer. E a melhor forma de se dobrar diante dele é a oração. Sabe por que oração? Porque quando eu não tiro tempo de oração com Deus, eu estou dizendo, Senhor, cuida do céu, que a terra é comigo. Mas quando eu me dobro diante dele, eu estou dizendo, Senhor, tudo aqui na terra eu não consigo fazer, eu não consigo ser um bom esposo se o Senhor não me ajudar, eu não consigo liderar os meus negócios se você não me ajudar, eu não consigo ser um bom pai, eu não consigo andar em santidade se você não me ajudar, então eu preciso que o Senhor me ajude. E oração nada mais é do que esse reconhecimento da criação se curvando ao Criador e dizendo, eu preciso e dependo do Senhor. Quando você não tira tempo para orar, sociedade pós-moderna, tempo é dinheiro, ninguém tem tempo para fazer nada, você está dizendo, Senhor, deixa eu viver a minha vida, cuida do céu, que eu cuido da terra. Está entendendo, gente? Amém ou não amém? Último ponto. Terceira coisa que acontece, Isaías é tocado. Sabe, Deus não vai tratar suas vulnerabilidades, Deus não vai tratar o seu casamento, Deus não vai tratar a sua vida emocional, Deus não vai curar você da depressão, Deus não vai curar você de qualquer outra coisa se você não reconhece diante dele. Deus só pode curar aquilo que você reconhece. Deus só pode tocar naquilo que você está disposto a abrir para ser tratado. Sabe o que acontece nessa terceira coisa? Isaías é tocado com uma brasa do altar. Por que ele é tocado com uma brasa do altar? E por que ele é tocado na boca? Sabe, a maior revelação que você pode ter nesse texto é a área que eu reconheço que Deus pode tratar, Ele vai me tocar nessa área. Se eu continuo mostrando para as pessoas que eu tenho um casamento perfeito, quando na verdade só eu sei o que eu vivo dentro da minha casa, Deus não pode tocar nisso. Porque você é muito orgulhoso para reconhecer que tem fraqueza. Se eu banco que eu sou religioso, o cheio de Deus, mas na verdade eu não consigo nem mais orar e me conectar com o Senhor, Deus não pode tocar nisso, porque você é muito bom para que Deus toque. Se a minha vida emocional está toda detonada, mas eu não subjuguei a minha vida emocional diante de Deus, Deus não pode tocar na sua vida emocional. Embora Ele tenha poder para fazer, Ele é limitado porque você não permitiu que isso aconteça. Isaías, ele reconhece, eu sou um homem de lábios impuros e habito numa geração de impuros lábios. E aí Deus falou, se você reconheceu a sua fraqueza, agora eu vou tocar na sua área de fraqueza. Muitos de nós queremos mais de Deus, estar mais com Deus, mas nós não queremos que Deus toque nas áreas de fraqueza de nossas vidas. É impossível você avançar com Deus e não deixar Ele tocar nas áreas de fraqueza da sua vida. E cada um tem sua área. E eu quero te falar uma coisa, o diabo conhece sua área de fraqueza. Porque no 40º dia ele visita Jesus e pergunta, se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és o Filho de Deus, pule do alto do templo. Se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, faça. Você é o Filho de Deus. Porque ele sabia a área de fraqueza que Jesus estava enfrentando. Sabe, para nós encerrarmos, já pode vir o teclado. Essa é uma hora boa para vir o teclado agora tocar. Né, Fabrício? Uma hora boa para o teclado vir. É. E aí, Deus quer nos purificar, querido. Deus quer nos tocar na nossa área de fraqueza. E o propósito dele é nos tocar, nos purificar, remover a culpa e as motivações erradas, nos alinhar com o céu, tá?
trazer a convicção da nossa identidade e nos capacitar para uma nova temporada. Esse é o propósito de Deus. Deus quer nos tocar hoje em áreas de nossas vidas. Então, eu vou encerrar contando sobre isso e nós vamos orar. Presta atenção, eu falei que não é mais sobre o que estamos falando, nem sobre o que estamos fazendo, ok? É sobre o que estamos nos tornando, exato? Ok? Quem serve a Jesus há mais de 5 anos, levanta a mão. Ótimo. Ok. Eu sou casado há 9 anos, faço 10 anos de casado esse ano. Amém? Glória a Deus. A minha esposa, ela foi minha primeira namorada. A gente começou a namorar com 18 anos. Nos casamos um pouco depois. Mas eu lembro quando eu conheci a Paula. E se hoje eu fosse colocar num medidor de amor, tudo começou com uma amizade, que se tornou uma inimizade, e depois se tornou uma amizade colorida, e depois se tornou um relacionamento, e depois se tornou um noivado e um casamento, ok? Nosso amor se multiplicou, hoje nós temos filhos, e eu posso te falar uma coisa: eu amava a minha esposa no volume 1, no nível 1, sabe? Depois de 10 anos, eu amo muito mais a minha esposa do que a amava quando comecei. Tá entendendo o que eu tô falando? Você que é casado, você tá entendendo o que eu tô falando? Você ama mais sua esposa hoje ou quando você casou com ela? Olha o que você vai responder se ela estiver perto de você. Não faça isso. Mas eu creio que você ama mais a sua esposa hoje do que o tempo que você se casou. Porque hoje no olhar eu consigo comunicar muita coisa com ela. Numa cutucadinha ela sabe o que eu estou falando e eu sei o que ela está falando. Na voz do telefone ela já percebe como é que eu estou. Quando eu entro em casa, o meu semblante, quando eu entro em casa, ela já conhece. O que aconteceu hoje? Você está bem? Eu falei, estou bem. Está bem mesmo? Então o que eu quero dizer é que o meu amor só cresceu por ela, principalmente porque hoje nós temos frutos desse amor, que é o Caleb e o Daniel. Só vai crescendo. Vai crescendo. Daqui a 10 anos eu vou amar a minha esposa mais do que eu amei hoje. Porque nós temos mais maturidade, nós temos mais. E daqui a pouco, daqui a uns 20 anos, vou amar mais ainda. Eu já falei com meu filho de 7 anos, falei, filho, Caleb, quando você fizer 18 anos, eu vou te mandar para uma base missionária do mundo. Você vai ter sua experiência, você vai rodar o mundo, que eu não te criei para ficar debaixo da minha asa, eu te criei para o mundo. Filho é flecha. E o Daniel é novinho ainda para eu falar isso com ele, mas já estou preparando o Caleb. E no final das contas vai ficar só eu e ela. Os filhos vão embora. Então o meu amor por ela é maior do que os filhos. Consegue entender? Amém ou não amém? Você serve a Jesus há quantos anos? Muitos anos. Seu amor por Jesus é maior hoje ou no dia que você aceitou a Ele? Não me responda. Esse teclado é bom, hein, cara? Que bênção, hein? Pensa comigo, se você ama mais Jesus hoje ou quando você aceitou a Jesus? Porque colocaram uma mentira na igreja. E a mentira é sobre o primeiro amor. A mentira sobre o primeiro amor é que disseram. Isso é uma mentira que foi se disseminando com o tempo. A gente não sabe quem começou ela. E não sabe como é que vai, né? Que disseram assim, primeiro amor, o jovem se converte, aceita Jesus, ele chora, ele vê o nome de Jesus, ele chora. Canta um louvor, ele nem sabe o que está cantando direito, mas ele chora porque ele sente a presença de Deus. Depois de um tempo, ele passa pelos processos da igreja, classes, tudo isso, ele se batiza, ele tem experiência, ele é diácono, sei lá, ele é alguma coisa assim, ele vai crescendo nos cargos na igreja e ele diz que ele é experiente. Mas na verdade ele perde o primeiro amor, porque as coisas não tocam mais como tocavam. Jesus não tocava mais como toca mais. Agora ele está exigente. A menina do louvor cantou, ele não gostou do louvor. Mas quem disse que o louvor é para ele? E ele vai falar, pastor, acho que essas músicas... Por quê? Porque ele quer criticar, porque ele se acha no direito, ele se diz maduro cristão, um cristão maduro, mas na verdade ele se tornou um cristão crítico e religioso. E ele diz para os mais novos que estão chegando, né, cheio do gás, que participam de tudo, que tem um gás para servir, e fala, olha, primeiro amor, eu sei o que é isso, primeiro amor, nossa, é tão bom esse negócio de primeiro amor, mas ele com ele mesmo, ele fala, isso vai passar.
Isso um tempo passa, ele é novo, está chegando agora. Daqui a pouco ele vai ver que a igreja não é tudo isso, que tem problema, que tem isso, tem aquilo outro. E aí colocaram uma concepção errada do que é primeiro amor. E eu quero te dizer que primeiro amor não é um estágio inicial da vida cristã. Nunca foi o projeto de Deus, primeiro amor, seu estágio inicial. Ah, você é novo convertido, está no primeiro amor, né? Quer dizer que o crente mais velho, de 20 anos, 15 anos com Jesus, ele não está no primeiro amor? Quer dizer que eu sou casado com a minha esposa há 10 anos e agora meu amor por ela está esfriando? Quer dizer que se eu aceito essa verdade, quer dizer que então o amor pela minha esposa está crescendo, mas o meu amor por Deus ele está esfriando? O meu relacionamento com Deus ele não é mais o mesmo, ele está esfriando? Primeiro amor nunca foi o estágio da vida cristã. Primeiro amor não é um estágio, primeiro amor é uma pessoa. 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele é o primeiro amor. Ele é uma pessoa. E se servir Jesus há 5 anos, 10 anos te deixou pior, meu irmão, tem uma notícia ruim para te dar. Você não está servindo Jesus não. Não é sobre o que estamos fazendo ou o que estamos falando. É sobre quem estamos nos tornando. 10 anos e eu amo mais Jesus hoje do que lá atrás, porque hoje eu tenho buscado mais experiências com Ele do que o ano passado, meu irmão. Eu não aceito o ano passado eu estar amando mais Jesus do que esse ano. Eu não aceito achar que o primeiro amor é um estágio e hoje eu sou mais crítico. Hoje, porque eu conheço teologia, eu sou mais cético do que amante e apaixonado por Jesus, pela tua palavra e pela tua igreja. As pessoas dizem que servem a Jesus, mas não amam a igreja. Como que eu não vou amar uma coisa que Jesus ama? Então, servir Jesus, você estava no primeiro amor e hoje não está mais. Então, quanto mais tempo que passa, menos amor você tem por Jesus. E a gente vem para o culto e não se emociona mais com Jesus. E a gente quer que cada dia tenha um negócio diferente aqui. Tem que virar uma estrelinha, tem que virar uma cambalhota, tem que botar um negócio colorido, tem que botar luz, tem que botar um monte de coisa. Aqui o dia tem que botar os pastores de palhaço para fazer graça nas pessoas. Porque Jesus mais não basta para você. É a triste realidade, querido, de muitos cristãos. E eu quero encerrar com você agora. Fica de pé no seu lugar. Curva sua cabeça diante de Deus. Será que Jesus já foi seu primeiro amor algum dia e hoje ele não é mais? Será que você até quer mais experiências com Deus, mas você não deixa morrer o que tem que morrer? Será que o primeiro amor se tornou um estágio na tua vida e hoje não tem mais primeiro amor? Como é que é a sua vida de oração? Pensa você e Deus. É uma lista de coisas que você pede? Não é um coração grato em relacionamento com Ele? Você não se emociona mais ao falar o nome de Jesus? Você não quer mais compartilhar desse amor com outras pessoas? Será que Jesus se tornou só uma religião, uma reunião no domingo à noite com 2 canções rápidas, 2 lendas, uma no ofertório e uma palavra? Ore a Deus você agora. Avalie a sua vida, é você e Deus. Eu não posso fazer nada por você nessa hora. Coloca a sua vida diante dele e fala: Senhor, será que eu me perdi no meio do caminho? Eu comecei tão bem achando que eu estava te amando, falando um monte de coisa, e eu me perdi no meio do caminho. Feche seus olhos. Vamos orar nessa hora. Coloque sua vida diante dele. Enquanto o teclado está ministrando ao Senhor, você faz sua oração com Ele agora. É você e Deus, querido. Será que Jesus por Jesus não te emociona mais? Coloque o seu coração diante dele agora. Coloque a sua vida diante dele e fala: Senhor, será que
Eu estou vivendo uma religião e não um relacionamento contigo. Coloque sua vida diante dele. Talvez servir Jesus está mais cansado. Você acha que servir Jesus te cansa mais do que tudo? Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, vinde a mim. Será que a oração se tornou algo chato que você tem que fazer porque você decidiu ser crente? Ou será que se tornou um local prazeroso de você conversar com o seu pai? Por isso que Adão todos os dias recebia o pai no jardim. E a pergunta do pai para Adão quando ele pegou é: onde você está? Tem muitas pessoas que Deus está perguntando: onde é que você está? Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui. E nós pedimos crença com essa presença em nossos corações, Jesus. Nós te amamos demais, Pai. Nós não queremos te perder no meio da caminhada. Nós não queremos fazer a tua obra e esquecer do Senhor, Pai. Nós não queremos, Pai, viver uma vida performática, mas nós queremos viver uma vida de relacionamento. Nós não queremos viver como Marta, Pai, queremos viver como Maria, aos seus pés, Senhor. Nos leva para mais perto nessa noite. Nos leva para mais perto de um relacionamento contigo. Nos aproxima, Pai. Nos aproxima do Senhor. Essa é a nossa oração dessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.